Tudo bom? Vamos começar a nossa conversa hoje, né, sobre o conto do Mário de Andrade. Tá? Estou gravando aqui, o pessoal vai chegando, senão fica gravado para aqueles que não puderam estar. Vamara, obrigada pela presença, né? E hoje a gente começa, então, o último Clube do Conto de 2024, né? Lembrando que esse ano a curadoria do clube se preocupou em trabalhar com contos clássicos, né? Então, nós trabalhamos com os contos clássicos especificamente de autores brasileiros. A curadoria para o ano que vem já está em discussão, né? E eu imagino que em breve a gente já possa também colocar aqui, né, para o pessoal que gosta do clube, que quer permanecer no clube para o ano que vem, tá? E nós estamos trazendo, então, como último conto do ano, 2024, né? Não por acaso, um conto que faz referência a uma data especial no ano, principalmente considerando a cultura ocidental e judaico-cristã, né? Então, que se refere ao Natal. Né? Ano que vem, né, um pouquinho mais de um mês, a gente festeja, né, o nascimento de Cristo, e aí vem o Natal, né? E o Natal ele é interessante, porque ele acaba e reúne as famílias, né? Então, reúne as famílias e sempre tem algumas discussões, sempre há algumas questões, mas, no fundo, é uma oportunidade boa para que as pessoas possam se reunir. E o Mário de Andrade, como muito bem colocou ali no grupo, a Luísa, né, que é a nossa bolsista do Prolige, colocou um pouquinho da história do Mário de Andrade, o período que ele vai fazer a escritura, né, desse conto, né, que chama O Peru de Natal. O Mário de Andrade é um dos primeiros intelectuais brasileiros, né, que vem junto com um período que a gente conhece como modernismo brasileiro, né? Quando a gente pensa em uma discussão da literatura, né? Quando a gente pensa numa discussão que tem uma linha do tempo, né? E o Mário de Andrade ele preenche um espaço muito significativo nessa linha do tempo, né? Então ele vive, né, na década de 20, 30, 40, nesse período todo, né? E ele vai ter uma produção muito vasta, não só na área de contos, mas ele também escreve uma rapsódia famosíssima, que é o Macunaíma, e ele vai também escrever Amar, Verbo Intransitivo, que é um livro muito interessante, que acabou se transformando em livro, e o Mário tem muitos contos famosos. Mas, como eu disse, né, não por acaso, nós escolhemos, então, a curadoria do clube, né, a professora Alcione, eu, a professora Cláudia Gabardo, né, acabamos optando, a professora Carla, né, e as duas bolsistas, acabamos optando por trazer o período de Natal. E o período de Natal ele vai tocar em vários temas, né? Talvez o que menos esse conto toque é no Natal, porque a única coisa que faz referência, né, ao Natal é porque tem uma especificidade, né? Foi alguma coisa que aconteceu naquele momento e que vai causar uma transformação bem significativa quando a gente entende, né, o movimento que é feito daquela família. Então, o conto vai começar, o narrador começa a falar para nós, né, que vai ser o primeiro Natal que aquela família vai passar sem a presença do pai, né? O pai, há pouquíssimo tempo, havia falecido, né? Então, esse pai falecido, ele vai... Oh, boa tarde, Ângela, tudo bem? Tudo. A gente estava falando, né, que o conto do Mário chama Peru de Natal, mas ele vai falar de tudo, mas não tão especificamente do Natal, né? A não ser que seja o acontecimento, né, que está ali, né? E a gente estava falando, então, que o narrador, no começo, já fala para a gente, né? Ele já diz a razão pela qual ele vai começar a contar aquela história. E ele conta a história a partir de dois pontos de vista, né? O primeiro ponto de vista é essa ausência desse pai, né? Que era aquele
que era condutor daquela família, né? Aquele que impunha o seu ponto de vista em relação àquilo que ele acreditava ser importante para aquela família. E ele, o narrador, ele já traz alguma coisa que eu considero muito significativa, porque ele vai descrever aquilo que no período do Mário seria uma família conservadora, uma família padrão. E ele faz, né, com aquele padrão que se imaginava ser uma família, né? E ele começa a dizer, né, quem eram essas pessoas? E ele fala: gente honesta, sem crimes, lar sem brigas internas, nem graves dificuldades econômicas, mas devido principalmente à natureza cinzenta do meu pai, ser desprovido de qualquer lirismo, de uma exemplaridade incapaz, acolchoado no medíocre, sempre nos faltar aquele aproveitamento da vida, né? E aí a gente vê que que essa família, né, que parece uma família perfeita, aos moldes do que de vez em quando a gente vê, né? De vez em quando a gente abre uma rede social, tá aquela família posta, né? Parece que ali tudo é perfeito, né? Então, aqui o primeiro mote, né, de que do papel desse pai nessa família, né? Então, o primeiro momento importante do conto. O Mário diz para nós assim: agora eu mostrei como é a minha vida, né, esse narrador. E agora vamos ver o que vai acontecer a partir disso, tá? Na sequência, logo no parágrafo seguinte, o Mário de Andrade ele tem uma linguagem que está um pouco afastada do que é bem contemporâneo, mas é interessante como, para a época, ele era extremamente inovador, porque ele usa algumas figuras de linguagem que a gente não encontra nos escritores um pouco antes dele, nem nos grandes escritores brasileiros, né? Ele vai dizer, o narrador diz, né, que a dor que estava sendo cultivada pelas aparências, que era a dor do pai, já estava cansando a ele, né? Que ele já achava que eles tinham que superar essa dor. Então ele traz um outro tema bem importante, que é o tema dessa morte, dessa ausência, né? E a morte, ela sempre chega para nós como alguma coisa de uma perda muito substancial, de alguma coisa muito difícil de absorver, né? Alguma coisa muito difícil de superar, né? E ele, o que ele faz? Ele começa a deixar claro qual era o ponto de vista. Ele gostara apenas regularmente do meu pai. Então, o que é? Como se houvesse realmente na família um regulamento e ele, como bom cidadão, como bom filho, cumpria aquele regulamento, né? Então, a gente vê aqui espraiada essa família. Então, a gente entende, né, o estado de coisas. E, para terminar, então, esse cenário, ele diz para nós que ele, desde cedo, era muito voluntarioso, né? E que algumas pessoas da família, uma tia que ele chama, né, de tia velha, que era detestável, principalmente desde as lições que dei ou recebi, eu não sei, mas eu consegui no reformatório do lar e na vasta parentagem a fama conciliadora de ser meio louquinho. Então ele coloca, né? Boa tarde, Alessandra, tudo bem? Então ele coloca, né? Essas questões, ó, a minha família é assim, eu convivo com essas pessoas, meu pai era soturno, cinzento, tinha uma regra na casa e as pessoas olhavam para mim, né? E a partir desse olhar, eu sou entendido como um louquinho. Então, se ele era meio louco, se ele era meio fora, era um consenso. Ninguém também se preocupava muito com aquilo, né? As pessoas não falavam muito daquilo, tá? Eu não sei se até aqui alguém quer colocar alguma coisa, fique sempre à vontade, né, para se colocar. Mas eu acho que o cenário que se apresenta numa primeira instância é esse, né? Quer dizer, quem é esse narrador e que família é essa? A gente vai ver que não aparece nome, né? Eles são o filho, o pai, a mãe, a irmã. Tia velha aparece aqui com T maiúsculo e V maiúsculo, como se já fosse o nome próprio que ele deu a essa tia, né?
E qual foi a disfarçatez, então? Que todo mundo disse que ele era louco mesmo. Ele resolve comer um peru no dia do Natal, né? E o dia do Natal deles era descrito como um dia sem graça, que eles só comiam castanhas e nozes, e logo iam para a missa do galo e logo depois dormiam, né? Então ele mostra assim uma vida enfadonha, uma vida sem graça, né? A partir dessa descrição que ele faz. Então, quando ele decide que vamos comer um peru de Natal, tudo muda, né? E nessa mudança, a família começa a aceitar, começa a olhar para aquela solicitação dele como que com duas perspectivas. Nossa, é muito bom, eu gostaria muito de ter o peru de Natal, mas ao mesmo tempo a gente vai comprar, mas tudo bem, ele é doidinho mesmo, então tá certo, vamos fazer a vontade dele, né? E o que deixa a gente mais triste com a história, né, é entender o que representava esse período de Natal. E às vezes, nessa época do ano, eu às vezes escuto algumas pessoas, né? Boa tarde, Carolina, tudo bom? Eu às vezes escuto algumas pessoas dizendo, nossa, o Natal é na minha casa, tem um monte de gente, e as pessoas vêm, e eu não dou conta, e eu às vezes não consigo nem comer, e tal, 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 né? E parece que o Mário resgata um pouco esses espíritos dessas pessoas, né? Porque o que que ele conta? Ele conta, diz que em determinado momento aparece nele, né, um desejo muito grande de transformar aquele peru de Natal numa representação verdadeira de alegria, que era tirada da família, que era retirada da família a partir da postura daquele pai, que não aceitava fazer um Natal condizente. Mas a gente nota que havia festas, e nessas festas, justo a mãe, a irmã e a tia eram as que mais sofriam, porque elas, na verdade, né, não podiam, na verdade, elas não podiam aproveitar do que era oferecido, porque restava a elas só as migalhas, a migalha da farofa, do peru, né? Quando eu li isso, me deu uma tristeza, assim, pensando, né? Como essa família sofreu esses anos todos, né? E a liberdade, paradoxalmente, vem a partir da ausência do pai. Quer dizer, aquilo que era uma dor acaba sendo alguma coisa que para aquela família não foi tão doloroso assim, né? Porque essa família consegue ser diferente e naquele momento eles se encontram ao redor da mesa e é a mãe, a irmã, a tia, o irmão Juca e ele, aparece um nome, né? Um único nome, que é esse irmão Juca, e ele, então, toma as partes, né? Divide aquela comida e a família, na verdade, ela, ela se alegra naquele momento, como se fosse um primeiro grande Natal em família. E interessante, né? Por que eles iam ficar sozinhos? Porque normalmente vem muita gente, né? Mas por que eles ficariam sozinhos? Porque eles estavam de luto e não podiam chamar mais ninguém, né? Então, todas essas regras descritas, né? Que ainda eram usadas nesse período que o Mário nos conta essa história, né? A gente está falando de um texto, né? Que ele vai publicar na década de 40, né? 50, e ele vai, então, conversar conosco a partir desse período de Natal, né? E tem um trecho que é interessante, né? Que é a descrição desse prato. Não, não se convida ninguém. Era um peru para nós, 5 pessoas. E havia de ser com 2 farofas, a gorda com os miúdos e a seca, douradinha, com bastante manteiga. Queria o papo recheado só com farofa gorda, e que havíamos de ajuntar ameixa, nozes, um cálice de vinho, né? E quando acabei os meus projetos, notei que estavam felicíssimos, num desejo danado de fazer aquela loucura, né, em que eu estourara. Bem que sabiam que era loucura sim, mas todos se faziam imaginar que eu sozinha que não estava desejando muito aquilo, que havia um jeito fácil de empurrarem para cima de mim a culpa de seus desejos enormes. Sorriram,
se entreolhando, tímidos, como pombas desgarradas, até que minha irmã resolveu e o consentimento foi geral. Ele é louco mesmo, né? E aí se faz o dia do Natal e a gente vai ver que ainda existe um certo recolhimento. As pessoas ainda não estão à vontade, né, de poder comer aquele manjar. Ainda não estão tranquilos para comer aquele peru. E aí o que acontece? Alguém diz ainda, né? Está faltando só o seu pai. E aí as pessoas começam a conversar sobre esse pai, falar quem ele era. E aí o diálogo começa a ganhar força. E esse pai, ele sai daquele estágio, né, de silenciado para aquele que é verbalizado. E na hora que eles verbalizam aquela ausência, é como se eles estivessem pedindo desculpas e autorização para então que a ceia pudesse acontecer. E aí tem uma fala interessantíssima, já mais para o final, que diz assim: é mesmo, mas papai que queria tanto bem a gente, que morreu de tanto trabalhar para nós, papai lá no céu há de estar contente? Hesitei, mas resolvi não mencionar mais o peru, contente de nos ver todos reunidos em família. Então, na hora que eles extrapolam, né, aquele silêncio dolorido e aquele medo de estar fazendo alguma coisa errada, o que acontece, né? Esse pai, ele vem nos discursos e aquele remorso vai sendo arrefecido pelo sabor do peru, né? Pelo sabor da conversa, e todos acabam aceitando, né? Que aquela era a coisa fácil, correta de fazer, né? Certo de fazer, e o pai vai diminuir, né? Então, aquela autoridade paterna ela vai se diminuindo. E é dito assim, e todos principiaram muito calmos, falando de papai. A imagem dele foi diminuindo, diminuindo, e virou uma estrelinha brilhante no céu. Agora todos comiam o peru com sensualidade, porque papai fora muito bom, sempre se sacrificara muito por nós, fora um santo, né? E outros trazia muito amor, né? Então, a partir desses diálogos, aquela família se confraterniza, né? E a mãe, a tia e a irmã, que sempre apareceram, né, como aquelas que eram da casa e que faziam tudo e pouco podiam usufruir daquilo que faziam, tem o seu momento de redenção, né? Como se o Natal para elas e para aquela família fosse, na verdade, um renascimento. Então, é uma metáfora muito interessante, né? Porque Cristo também morre para renascer, né? E a família, né, com a morte do pai, renasce mais forte, inclusive mais feliz, apesar daquela ausência, né, com a tomada de consciência que há outras formas de viver além da vida protocolar, né? Então, eu acho que as escolhas que o Mário faz, principalmente quando ele traz a comida, né? Porque a nossa mesa, a mesa na nossa casa é uma coisa interessante, né? Porque ela nos agrega. Se a gente passa muito tempo fora de casa, quando a gente senta para tomar um café com aquelas pessoas, ou almoço ou janta, né? Aquilo reacende, né? É um momento de diálogo e de tudo. Então, essa uma primeira questão que eu queria trazer, né? E queria ouvir um pouquinho vocês também agora, né? A gente está com a Mara, com a Alessandra, com a Carol, com a Carolina, com a Ângela. Né? Quais foram as impressões do conto? Né? O que acharam? Como que interpretaram esse pai, essa mãe? Que outras metáforas a gente pode também trazer? Que outros significados? Né? Alguém? Então, eu vou seguindo, né? Vocês, por favor, fiquem à vontade para interferir. Tem uma outra questão que eu gostaria de trazer. Eu gosto muito de cinema, eu acabei de trabalhar uma disciplina com um grande colega meu, aqui no mestrado em educação,
da universidade, é uma disciplina que falava sobre cinema, literatura e linguagem. A gente começa a olhar muito para o cinema, né? O cinema ele cresceu muito, né? Dos últimos anos para cá. Mas tem um filme, eu vou ficar devendo o ano. É um filme que é de uma região muito fria, lá do leste europeu, né? E esse filme se chama A Festa de Babette. Alguém já ouviu falar desse filme? A Festa de Babette? A Festa de Babette é a história, né, de uma cozinheira, né? Essa cozinheira, ela mora eu estou tentando lembrar o nome do país, né? Um país bem frio. Então, quando os países são muito frios, também as pessoas são mais ensimesmadas, elas andam da casa de um para o outro, num lugarejo pesqueiro, né? E essa cozinheira, essa Babette, ela trabalhava numa grande capital, Paris, né? E ela era cozinheira de um grande restaurante. E ela vem para esse lugarejo e cozinha nesse lugarejo. E ela ganha na loteria. Quando ela vai para a cidade grande, ela joga e ganha na loteria. Quando ela ganha na loteria, ela pega todo o dinheiro e resolve fazer uma refeição para os moradores daquela cidade. E os moradores, aí é todo o enredo que envolve, óbvio, né? Mas por que a festa de Babette? Porque ela vai oferecer esse almoço, esse jantar, eu me lembro, eu acho que é um jantar. E as pessoas, a partir da comida que ela faz, começam a ter nelas uma alegria tão grande, né, que essas pessoas começam a dialogar entre elas, a ter conversas entre elas. Essas pessoas são transformadas pela comida e na verdade, não é pela comida, é pela união, por elas se encontrarem em torno de uma mesa, né? E que essa Babette, que é a cozinheira, faz de uma maneira brilhante. O filme, a fotografia é bem escura, porque para representar bem o lugar, né? E eu lembrei muito desse filme quando eu li, já não é a primeira vez que eu faço essas relações com o período natal, né? Do, do Mário de Andrade, né? Então eu penso assim, como que esses encontros, né? Que agora no final do ano, a gente está encaminhando para o final do ano, nós temos ainda o encontro dia 23, que é sábado, né? Tirando esse sábado o outro, que é da obra, quem vai mediar para nós é o professor Fernando Sossai, mas do Clube do Conto é o último do ano, então eu achei interessante a gente começar a olhar para essas questões. Muitas pessoas dizem assim, a família não interessa, porque a gente se encontra só uma vez, 2 vezes por ano. Para que a gente é obrigada a estar aqui, obrigada a estar ali? Na verdade, né, é a oportunidade, né, de poder juntar essas famílias e tudo mais. Então, eu achei interessante que a curadoria tenha trazido o período de Natal para esse momento. Ângela, por favor. Está fechado o teu microfone. Eu vi aqui que é de um vilarejo na Dinamarca, e Dinamarca, isso mesmo. do século XIX. Olha, Isso. eu achei esse conto assim maravilhoso. E o interessante assim eu vi um ranço tão grande, um ressentimento tão grande dele com relação ao pai, não Uhum. é? A forma do pai ser rigoroso, cinzento, imagine, cinzento, né? Uhum. E aí eu me lembrei dos perus da minha casa. Uhum. Meu pai era gerente de banco, e naquela época o gerente de banco era o dono do banco, era o dono do banco, e os presentes, os mais comuns, eram justamente perus. Uhum. E se fazia aquela festa lá em casa, às vezes tinha 8, 9 perus no quintal lá de casa, era uma loucura, e mamãe saía distribuindo peru para todo canto. E no dia seguinte, eu achei interessante assim, como esse peru era regrado, né? Como comiam os restos. E Uhum. comparei com os perus da minha casa, que eram abundantes. Sim, uhum. No dia seguinte, minha mãe fazia uma feijoada de peru. Olha Ela só. tinha uma, ela tinha uma panela imensa que cabia um peru inteiro dentro. Então, ela Uhum. fazia a feijoada com o peru dentro. E Uhum. era a sensação da rua, né? Sim. E aí fiquei pensando assim, é,
como havia tristeza naquela família, não Uhum, é? E, e que importância tinha. Eu achei fantástico ele ter tido essa ideia assim, eu quero um peru de Natal. uhum. Que peru? O peru de Natal acho que simboliza exatamente a reunião da família. Isso, E o pai não isso. estava fazendo a menor falta, pelo contrário, ele queria uma família nova, né? Sem o Uhum, pai. Porque isso. já estava cansado do luto, que antigamente a gente tinha que sofrer um ano de luto, né? Era longo, né? Era longo e tinha que sofrer naquele período, tinha que usar roupa preta e branca, É. né? Eu achei, assim, muito interessante, mas achei muito triste, sabe? Uhum. Muito triste, É, vendo, né? porque principalmente aquele trecho que fala delas, né? Qual era a relação antes, né? É, é, eu acho. Quando elas, quando eu fiquei bem impactada, porque a gente não entende muito no começo a mágoa dele, né? Porque ele projeta no pai essa culpa, né, da mãe, das irmãs e da tia acabarem atendendo toda a família e É, elas comerem os restos do peru, né? Então, anos que elas estavam comendo os restos do peru. E aí a gente pensa tudo isso numa grande metáfora, né? Elas é, viviam uma pseudo-vida. Então, quando a gente olha para a literatura e vê assim, da onde, né, que esses escritores vão tirar esses símbolos, porque esse texto é muito simbólico, né? Porque ele é, está falando do Natal, que é o período em que as pessoas mais se encontram, né? O Natal, até mais que a Páscoa. No Brasil, na Alemanha, né? A Alemanha, a Páscoa é mais importante. A Europa, de uma forma geral, bota foco mais forte na Páscoa do que propriamente no Natal. E nós não, né? Nós botamos muito foco no Natal, né? Porque a gente é uma herança cristã muito forte da nossa colonização, né? E também essa coisa da união. E os natais deles eram muito pobres, né? E não havia razão, tanto não havia, porque lá no começo ele diz, é sem problemas econômicos, né? Ele descreve a família. Então era mesmo por um gosto daquele pai, né? E ele tem essa mágoa do pai. Ele gostava do pai por protocolo, né? Por necessidade, porque era que a gente não pode não gostar do nosso pai, né? E quando eu lembro muito da Festa de Babette, é um filme muito antigo, mas vale a pena, acho que consegue até baixar no YouTube, assim. Eu me lembro foi tão forte esse filme para mim, porque as pessoas iam comendo e o rosto delas ia se transformando. O diretor ia botando luz na sala, né? Como o Mário botou luz naquela mesa daquela família, né? Porque foi isso que ele fez. Aquele que era o doido, na verdade, aquele que veio para dizer, olha, a gente é muito triste, vamos tentar ser diferente, né? E ele era novo, tinha lá os seus 18, 19 anos, né? Então ele já tinha tido um tempo de sofrimento, agora não. E ele fala, né, que de repente veio um carinho enorme pelas mulheres, porque ele olhou para elas com outros olhos, com os olhos que talvez o pai nunca tenha olhado. Por isso o pai era cinzento. Eu acho essa metáfora muito forte também, Ângela, né? Porque ele era um cara sem cor, mais que sem cor, uma cor dura, né? Uma cor, o concreto, o que é duro, né? Então, eu acho que essas questões a gente pode sempre considerar. E, e entender, né, que, na verdade, quando você vai comer alguma coisa, não é a comida, né? Eu encontro, eu convívio, que é o que está valendo, né? Apesar que ele traz o peru, né? Poderia ser o peru de Páscoa, ia ter a mesma conotação, mas era o peru do Natal, porque é muito mais tradicional, né, nas famílias brasileiras esse peru. No Rio de Janeiro é muito comum bacalhau, no Nordeste, né, você está me dizendo que tinha feijão de peru, né, feijoada de peru, né? Então cada lugar tem a sua característica, mas a verdade é que bem ou mal todas as pessoas se reúnem, né? Que têm essa crença, ou que países que têm essa crença se reúnem em torno dessa família, né? E das coisas da família, né? E ele diz assim:
no final, mamãe comeu tanto peru que no momento imaginei, aquilo poderia lhe fazer mal, mas logo pensei, que faça, mesmo que ela morra, mas pelo menos que uma vez na vida coma peru de verdade, né? A tamanha falta de egoísmo me transportara o nosso infinito amor. Depois vieram as uvas leves, os doces, que lá na minha terra levam o nome de bem-casados. Mas nem mesmo esse nome perigoso se associou à lembrança do meu pai, que o Peru já convertera em dignidade, em coisa certa, em culto puro de contemplação, né? Então já tinha passado. Aquele peru representava aquele pai que era ausente, que estava feliz agora de vê-los ali. Por quê? Ora, se esse pai amava tanto, e o pai representa muito essas normas das famílias, né, que são rígidas, que eram rígidas naquela época, né? Então ele fazia tudo o que deveria fazer, né? Aí eu também tenho um pouco de pena desse pai, porque esse pai também não viveu, né? E na hora que eles comem aquele peru e lembram desse pai, é como se eles tivessem pedido licença, olha, nós estamos pedindo licença, mas como você nos amava tanto, agora é o momento de sermos mais felizes. Então, ironicamente, né, é como se aquela família também tivesse dado um basta para aquela tradição. Então, uma questão bacana de pensar. E é muito interessante como ele diz assim, o pai era uma estrela, né? O pai tinha Uhum, virado uma estrela, estava lá no sim. cantinho dele, né? Estava no céu, uma estrelinha. E o único morto era o peru, né? Muito interessante isso. É, Em realidade, o pai é um novo pai que ressuscitou para ele, né? também, também. Eles recriaram esse pai sem lastimar a falta dele. É interessante, né? Eles não Sim. lastimaram a falta, Uhum, mas estavam tão felizes que puderam estender a felicidade a esse pai a esse cinzento, pai. E, né? e justificando essa extensão, né? É, é, é muito interessante. Considerar, né, esse texto, a gente pensa nas famílias tradicionais da região, né? E eu fico pensando em que medida também precisou ocorrer essa morte para acabar com aquela opressão, né? No sentido de que ele não teria força para sugerir um período de Natal com o pai vivo. Então dá uma pena também dessas pessoas que se ausentam, né? E que, como a gente costuma dizer, não olham para a vida com mais leveza, né? Eu entendo, sim, que a vida precisa ser encarada com complexidade, né? Com muita complexidade. Também quero dizer para os mais jovens aqui que a vida, quando passa, a gente acha que coisas que tinham muito peso perdem um pouco peso, né, Ângela? Nós duas podemos falar um pouquinho mais nisso, né? Então, que a gente não demore muito para tirar o peso de algumas coisas e que a gente valorize essa questão do coletivo, da união, né? Que as pessoas valorizem aquilo que elas construíram, né? As amizades, o amor, e que se encontram em alguém uma dificuldade, que pelo menos tentem, né? Abrir um pouco esse espaço para um diálogo, que talvez esse filho, louquinho como ele era, né? Dito louquinho, né? Por que, que ele também não teve essa coragem naquele momento de falar com o pai, né? E outra coisa importante, né? Poderia ter sido a mãe, a irmã, poderia ter sido a própria tia ou outro irmão, mas foi ele, né? Quer dizer, precisou esse menino esse louquinho que o narrador se refere, né? É aquele fora do padrão. É aquela pessoa que ousou quebrar algumas questões. O próprio Mário, né? Quando escreve o Macunaíma, as pessoas dizem de onde esse homem tirou essa história, né? Que louca essa história. Ano passado, a Mara está aqui, que é nossa estudante, e que ano passado nós trabalhamos com essa obra, né, do Mário de Andrade na sala. Meu Deus, que loucura, né? Então, precisou esse filho jovem, corajoso e inovador tentar mudar a realidade daquela família. E aí a gente não pode esquecer, eu já falei um pouquinho no começo, né? Quem é o Mário de Andrade, né? Apesar de guardadas todas as proporções da época da Semana da Arte Moderna,
obviamente, né? Que ela foi constituída e construída por uma elite na época, não há dúvida, né? Depois essas questões vão se espalhar para outros lugares, vão sair do Rio, São Paulo, e vão se acomodar na década de 30, 40, 50, sair do núcleo, né? Mas o papel da Semana da Arte Moderna foi muito importante. Então, a impressão que dá é que o Mário, na sua construção, o tempo todo ele olha para frente. Ele olha para trás para recolher aquilo que está atrás e para denunciar aquilo que talvez não devesse mais ser feito. Ao mesmo tempo, ele dá liberdade. Aquele que quer continuar, continue. Mas eu tenho uma proposta nova. Essa proposta é olhar, né? É olhar para aquela família, para aquela história com outros olhos. Então, Mário tem isso muito forte na história da escritura dele, né? Nesse conto e em outros contos, né? Muito importantes também. E nos romances, principalmente Amar, Verbo Intransitivo, né? E o Macunaíma, mas são duas obras bem diferentes, mas ele mostra toda essa força. E na voz desse filho, né? Que tenta dizer existe um passado, mas eu posso rever e transformar esse passado, eu mantenho uma tradição, mas construo outra, eu retomo a minha família, mas eu posso transformar essa família, né? E no final, o final é bem interessante, né? No final, vem aquele Mário, né, que diz assim, olha, eu não sou esse cara tão família que vai dormir depois da missa do galo, né? E ele diz assim, levantamos, era quase 2 horas, todos alegres, bambeados por 2 garrafas de cerveja. Todos iam deitar, dormir ou mexer na cama. Pouco importa, porque é bom uma insônia feliz. O diabo é que a Rose, católica antes de ser Rose, prometera me esperar com uma champanhe. Para poder sair e mentir. Falei que ia uma festa de um amigo. Beijei mamãe e pisquei para ela. Tipo, como dizendo assim, olha, eu pisquei para minha mãe porque a minha mãe sabe onde eu vou. Eu tenho essa cumplicidade com a minha mãe, né? Modo de contar onde é que ia e fazê-la sofrer seu bocado. As outras 2 mulheres beijei sem piscar. E agora a Rose, né? Agora a Rose, agora eu vou seguir a minha vida, né? Vou procurar o meu caminho, né? Ou os meus caminhos. Né? Então, gente, era um pouco isso que eu queria conversar com vocês, né, sobre o conto do período de Natal. Eu acho que é um texto clássico. A gente termina o clube do conto desse ano, que a proposta, como eu já havia falado, era de trabalhar com contos clássicos, e nós o fizemos, trouxemos autores clássicos, né? Para o ano que vem, a gente não sabe ainda se a ideia vai se manter, mas muito provavelmente no ano que vem a gente vai trabalhar com contos de escritores em língua inglesa. Então, a nossa ideia é trabalhar Inglaterra, Escócia, Austrália, Estados Unidos, sabe? Nossa ideia é trazer, que esse ano a gente trabalhou só com autores nacionais, e o ano que vem a ideia é trabalhar com autores estrangeiros. A gente ainda não fechou. Outra ideia também que surgiu é que o ano que vem a gente trabalhe no Clube do Romance com mulheres brasileiras contemporâneas, como a Carla Madeira, como a Socorro Acioli, como a Maria da Conceição. Nós estamos vendo se dá para trabalhar nessa linha, mas isso aí logo vocês vão saber, porque a gente vai se reunir, e aí o WhatsApp hoje dá conta de tudo para a gente, né? Mas eu estou muito satisfeita, né, com esse ano. Eu acho que muitos de nós retomamos histórias que fazia muito que a gente não lia, né? não se debruçava sobre elas, e os vários olhares vão permitindo várias leituras. Tenho que dizer também que, como professora da Univille, esse é o meu último clube do conto. Né? Eu paro agora no final do ano, né? A minha atividade é acadêmica, né? É institucional. Né? Eu vou me dedicar vou continuar lendo, continuar participando, obviamente, aqui do clube, né? Como voluntária, se me permitirem e tudo mais, mas como coordenadora do projeto, né? É a minha última participação aqui no Clube do Conto. Então, quer dizer que foram anos maravilhosos, né? O Clube do Conto ele veio para online a partir de 2020, mas ele existe desde 2015. Então, nós vamos fazer 10 anos de Clube do Conto ano que vem, né?
E o Clube do Romance é mais novinho. O Clube do Romance começou em 2020, então nós vamos fazer 5 anos no ano que vem. Então são duas histórias bem interessantes, né? Então é isso, gente. Se quiserem falar alguma coisa, estamos aqui à disposição, alguma imagem que queiram discutir, porque a gente sempre vem com esse olhar nosso, né? Mas eu acho que cada um que se pudesse ser chamado a falar, eu falaria sobre outros pontos de vista, né? Tá certo? Então, pode falar, Ângela. Primeiro eu queria agradecer a você, né, Imagina. por esse tempo todo que eu estou aqui. E, assim, tem sido muito rico para mim. Você não sabe a ginástica que eu fiz hoje para estar aqui, viu? Tô vendo. Você tá para lá e para cá. Não, a ginástica eu estava no Recife, muita coisa. Até de pupila dilatada eu estou, mas vim embora. E aí eu acho uma maravilha, né? Vocês assim, me fazem olhar, né? Me dão um outro olhar sobre aquela obra, e para mim é fantástico isso, né? Vocês têm, têm formação, né? Tem para ampliar esse olhar, né? Eu acho fantástico. Mas que bom que você não vai nos abandonar, você não vai coordenar, mas vai estar aqui com a gente. Isso, se tudo der certo, eu vou estar junto, sim. E, Ângela, me lembrei agora do Arnaldo Antunes, né, que ele disse que o seu olhar melhora o meu, né? E é isso, né? Os nossos olhares melhoram os nossos olhares, né? Eu acho que isso é de extrema E se importância. aplica ao conto, ele Se mudou o aplica, olhar dele, ele né? mudou o olhar, ele mudou. Ele mudou o olhar. E que eu achei, uma coisa que me chamou a atenção, que eu queria só dizer mais isso, assim, Sim, sem problema. é, ele é o único homem do conto, né? O Uhum. filho é o único homem, e é o homem que resolveu tomar o lugar do pai. Ele Sim, resolveu assumir o lugar do pai, né? Uhum. Então, veja com que, certamente, depois disso, ele não vai ser mais o doidinho. Não, Ou então todo mundo vai ser doidinho também. É isso, todo mundo, é verdade. Então as pessoas vão começar a olhar com outros olhos, né? Para aquele que é diferente, né? E entender que ser diferente é possível, né? A gente não É, precisa ser igual a todos. Mas eu fico muito contente, gente. Quem puder estar com a gente lá no dia 23, né? Quem não puder, um forte abraço, que esses meses que faltam aí sejam meses tranquilos, né? Com menos correria, né, Ângela? E agradecer muito a você. Você é uma companheira e tanto aqui no clube. Quando você não vem, a gente sente sua falta, a gente sente a falta dos outros também. Né? A Mara foi super contumaz, a Mara daqui a pouco já entra na aula, ela sempre está aqui. A Alessandra, muito obrigada. E a Gisele está sempre aqui. E a Rose também estava, acabou de sair. Né? A Rose saiu, mas ela também está sempre conosco. Eu fico bastante feliz, tá bom? A professora Thaisa queria hoje não. agradecer também, eu queria agradecer a seleção que vocês fazem. É Ah, uma que seleção bom. muito boa, não é? Isso de você ter digamos assim, um mote, um foco, né? Agora vão ser mulheres brasileiras, acho ótimo. Conto Uhum. da língua inglesa, de vários países vai ser, né? Você Uhum. falou. A gente está pensando, estamos Eu pensando acho ainda, tudo né? isso muito criativo, muito rico. Então, Que obrigada bom. a vocês por tudo. Obrigada a vocês também. A professora Thaisa deixou um forte abraço. Ela está num evento do curso lá no centro de Joinville, então não dá tempo dela participar e voltar para lá. Tá? Então, ela também deixou um abraço para todos e para todas. Gente, até dia 23, para aqueles que puderem estar, e muito, muito obrigada. Eu tenho só a agradecer o espaço que a universidade me deu, né? Estou muito contente. E ano que vem nos vemos. Um abraço bem apertado para todos e para todas. Tchau, tchau. Obrigada. Até logo, gente. Boa noite. Boa Boa noite.